Na disciplina de Física e Meio Ambiente, temos uma proposta de atividade, que é a atividade avaliativa número 3, que é numa filmagem de um experimento que simula o efeito estufa. Tá? E essa proposta de experimento, aqui eu tenho os seguintes materiais a ser usado: uma garrafa PET, uma tesoura, um termômetro digital à prova d'água, 2 copos transparentes, tá? Iguais, e também iremos usar água para esse experimento. Então, para essa experiência consiste nos seguintes materiais, tá? Que já foi representado. Aqui com a tesoura eu recortei a garrafa PET ao meio. Dentro dos copos temos água pela metade, a mesma quantidade de água tem no outro. Esses 2 copos com água agora vai ser exposto ao sol, levando uma temperatura direto do sol, tá? Sendo que um dos copos vai estar coberto por essa garrafa PET, tá? Um vai estar sem proteção e o outro com a proteção, que é a garrafa PET, durante 1 hora no sol. Aqui os copos estão expostos ao sol, tá? Como eu expliquei, um dos copos não está protegido, enquanto o outro está pela a garrafinha PET, tá? E aqui eles vão estar expostos ao sol durante 1 hora. Depois disso eu volto com o experimento. Pessoal, agora dando continuidade aqui no experimento, após 1 hora no sol, esses recipientes com água, eu vou tirar aqui a minha garrafinha PET, está servindo como uma espécie de estufa, né? E vamos medir aqui agora a temperatura delas. Aqui ligando o termômetro, tá? 34 graus, tá? Colocando aqui no primeiro copinho, deu uma temperatura de 36,4, 37. E aqui já na outra, a temperatura está variando aí, 40, 41 graus, 41,8. Agora eu vou explicar o efeito desse fenômeno, tá? Por que que acontece isso? Então, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, vou falar sobre o efeito estufa, né? É muito comum quando se fala em efeito estufa a gente pensar em algo muito ruim aqui para o nosso planeta Terra, mas não. Esse efeito estufa, ele é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida de todo ser humano, né? Uma temperatura ideal para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gás que envolve o planeta, certo? Aqui a gente pode ver aqui nessa imagem aqui que alguns raios emitidos pelo Sol, ele entra no planeta Terra. Esses raios eles são absorvidos pela Terra, pela água, e uma boa parte dessa energia, né, desses raios solares, ele é dissipado para o ar, né, para o espaço. Mas aí a gente pode observar mais à frente que em volta da Terra existe uma camada de gás, e essa camada de gás, ela vai absorver uma parte dessa energia, absorve uma parte dessa energia e joga outra fora, tá? Aí o que que acontece? A partir do momento que ela absorve essa parte de energia, ela vai fazer com que venha aquecer, né? Vai ajudar, vai manter uma temperatura ideal para a sobrevivência dos seres vivos na Terra. Por isso, o chamado efeito estufa, tá? Estima-se também, se não existisse isso aí, tá? A temperatura da Terra ela seria ali por volta de menos 18 graus Celsius, né? E com isso muitos seres vivos não existiriam. Porém, aqui a gente vê uma imagem que representa os raios solares entrando na Terra e ao mesmo tempo sendo repelida, né? Certo? Então, porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes, né, a gente pode observar aqui na imagem, tá? Que esses gases eles são decorrentes de atividades humanas. Ele aumentou muito a concentração de gases na atmosfera, tá?
Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando uma retenção de calor. Veja só, aqui a gente já recebe, né, bastante raios solares aqui, bastante energia para a Terra. Veja que uma parte dessa energia ela fica na Terra e a outra parte é dispensada, enquanto uma pequena parte também fica na atmosfera. Só acontece que o seguinte, que quando a gente emite gases poluentes, a gente vai fazer com que aquela camada de gases que está aqui, ó, em volta da Terra, ela vai ficar mais espessa, vai dificultar a dispersão dos raios solares que já está entrando na Terra. Por isso é que acontece esse efeito aquecimento global. Tá? A gente observa que o efeito estufa e aquecimento global, eles são algo muito distinto, porém, né, são muito correlacionados. Então, trazendo isso aqui para o nosso exemplo, tá? Que é a imagem aqui do planeta muito quente, tá? Por conta desse efeito, e trazendo isso para o nosso exemplo aqui, quando eu deixo esses dois recipientes com água no sol por 1 hora e a gente mede a temperatura delas, como foi mostrado no vídeo lá anterior, a gente vê que no primeiro momento aqui eu tive uma temperatura X e no outro recipiente uma temperatura Y, mas porém, né, uma temperatura mais alta. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que receberam a mesma quantidade de energia, né, o primeiro se dispersou mais rápido, enquanto o segundo se dispersou, porém manteve-se uma temperatura ali. Tá? Por conta dessa proteção, os gases que foram emitidos ali daquela água, elas ficaram ali em volta, fazendo com que aquela temperatura ela venha se manter por muito mais tempo. Por exemplo, se eu deixar esses dois recipientes da mesma forma durante 1 hora, quando eu for medir de novo esse primeiro recipiente aqui, ele vai estar com uma temperatura muito mais baixa de antes, né? Enquanto o outro ele vai manter, né? Vai ter uma variação muito pequena. Então, a ideia desse experimento é isso, é a gente poder entender que o efeito estufa é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos na Terra.